Graça e paz, povo querido. Amém. Que bom estarmos juntos. A você que nos acompanha do seu lar, estamos abrindo aí as programações, celebrando 82 anos da nossa igreja. E que momento alegre é esse em nossas vidas. Quero convidar você a ter a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 mais especificamente, a parte final do versículo 10 até o versículo 23, texto que encerra as recomendações do apóstolo Paulo para aquela igreja, a mais querida, mais especial, mais cuidadora desse apóstolo tão amado. E com essa reflexão, abrirmos esse nosso tempo de celebração com essa mensagem: é possível sermos felizes apesar de tudo. Aliás, felicidade na Bíblia não é por causa de. Felicidade na Bíblia sempre será apesar de. É assim que Deus nos trata, é assim os propósitos do Senhor para a nossa vida. Apesar de tudo, é possível sermos felizes. E como? Devemos perguntar para Paulo aqui nessa carta. Por meio da gratidão, por meio do sentimento de gratidão, de agradecer, de ser agradecido. Aniversário sempre é tempo de gratidão, tempo de olhar para trás e ver o que Deus já fez e desejar tantas e tantas outras bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Gratidão deve ser o sentimento inicial e final na vida de todo cristão. É uma grande verdade. É possível você ser feliz, apesar de tudo que você esteja enfrentando, se você for grato por tudo e for grato em todas as coisas. Gratidão é combustível para a nossa felicidade, para nos fazer andar mais pertinho de Deus. Se olharmos para trás, todos nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Seja em nossa vida pessoal, seja em nossa vida como igreja, nesses 82 anos em que Deus a plantou aqui na cidade de Americana. Infelizmente, tem gente que prefere o oposto. Ao invés de agradecer, prefere olhar para trás e reclamar e murmurar. Mas gratidão rejuvenesce. Você quer descobrir o endereço da fonte da juventude tão desejado pelas mulheres, principalmente após os 40, 50 e coisa e tal? Essa fonte existe e se chama gratidão. Gratidão rejuvenesce, gratidão alegra o coração, gratidão motiva a fazer mais e a fazer melhor. Quem é feliz sempre agradece. E por que faz isso? Porque reconhece a boa mão de Deus em tudo em sua vida. O oposto disso é reclamação. E reclamação gera murmuração, e murmuração é o desejo de assumir o lugar de Deus, o lugar que só a Deus pertence, o desejo de assumir o controle de todas as coisas. E eu quero só te chamar à memória, Paulo, o autor desse texto, lá, ele foi humilhado, e não foi humilhado porque fez uma coisa errada, foi humilhado porque expulsou o demônio de uma menina que fazia adivinhação. Apanhou, teve as suas roupas tiradas, numa vergonha pública. Além disso, Paulo foi preso juntamente com Silas injustamente, mãos e pés amarrados naquela prisão. Paulo tinha de tudo para reclamar, para dizer a Deus: está vendo, Deus, o que eu queria estava certo, o que o Senhor queria estava errado, e a prova está aqui. No entanto, Paulo fez uma escolha. Ele escolheu agradecer. Ele sabia que gratidão é motivo da nossa felicidade, da nossa alegria, e justamente esse é o motivo dele escrever essa carta.
carta conhecida como remédio para a alma, carta conhecida como antídoto contra a tristeza, contra a depressão. Filipenses tem esse propósito. Paulo quer me ensinar e a você que gratidão gera essa alegria no nosso coração, apesar de tudo que a gente passe ou tenha passado aí em nossa vida pregressa. Depois que a igreja se organizou, depois que passou aqueles eventos tristes com Paulo naquela cidade, a igreja, se sentindo abençoada por Deus, ela resolve demonstrar essas bênçãos. Ela quer falar para Paulo e para o mundo inteiro o quanto ela está abençoada, o quanto ela está feliz. Eles fazem isso como uma forma, não de recompensar Paulo, mas de dizer para ele o quanto Deus foi bom com aquele povo. E o que a igreja faz? Recolhe uma oferta generosa. Aquela igreja aprendeu o que é ser cristão, como cantamos no primeiro hino. Aquela igreja recolhe uma oferta generosa, não para o povo dali, mas para os outros de outros lugares que estavam passando por necessidades. Vida é movimento. Vida não é ficar estacionado, é movimento para frente, é movimento para o alto. Filipenses não ficou preso ao passado, Paulo não ficou preso ao passado e as mágoas que isso geraria. Eles olham para frente e prosseguem adiante, porque gratidão é não ficar refém do passado, é se libertar disso e colocar diante de Deus esse sentimento. As bênçãos chegaram para a igreja, chegaram na vida de Paulo, provando aquilo que a gente já sabe: Deus, Ele nunca falha, Deus nunca tarda, Deus tem o tempo certo para tudo na vida dos seus filhos, e generosidade é uma demonstração disso. Olha o que diz Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9: Deus não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E assim nós olharemos para essa carta de Paulo e vamos tentar entender nessa carta como é possível sermos felizes, apesar de tudo, por meio da gratidão. E para isso, 3 verdades serão necessárias para o nosso entendimento, para entendermos o que de fato a gratidão é. Primeiro, saiba receber. Não é tão simples quanto parece. Versículo 10 ao versículo 13, ele vai mostrar isso. Saiba doar. Se é difícil receber, porque o nosso orgulho é um problema, doar então é pior. Porque muitas vezes achamos que doando nós estamos perdendo, fruto daquilo que com tanto esforço conseguimos. Em terceiro, saiba abençoar. Tem várias maneiras de abençoar as pessoas, e aqui Paulo vai ensinar uma simples, extremamente profunda maneira de fazer isso. Primeiro, saiba receber. Olhando para o versículo 10 ao versículo 13: alegro-me muito no Senhor. Não é uma alegriazinha não, alegro-me muito, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. O povo queria ajudar, só faltava oportunidade para isso. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Eu sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. E vem o versículo clássico, infelizmente mais mal interpretado do que todos: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Paulo, ele está abrindo o coração para aquela igreja. Ele que teve toda a sua cultura, toda a sua autoridade, todo o seu poder, um homem que tinha de tudo para manter o seu orgulho, como ele carregou em época de Saulo de Tarso. Mas aqui, ele dá uma lição fundamental para a gente. Nesses tantos anos, 8 décadas de igreja, você soube receber ajuda e bênção de Deus? Hoje é um sentimento no seu coração? Não é tarefa simples receber das pessoas um agrado, receber das pessoas um afeto, um gesto de carinho despretensioso. Não é fácil receber das pessoas um conselho mesmo sincero, uma ajuda muito bem-vinda na hora da dificuldade. E por que não é simples receber isso? Porque o nosso orgulho é um grande empecilho. O nosso orgulho não quer que as pessoas percebam que nós passamos por dificuldades. Paulo não. Paulo não tem mais, Paulo é convertido, é uma nova criatura. E Paulo, ele abre o coração para dizer à igreja: igreja, não é que eu tenha necessidade, porque eu sou um filho de Deus. Gente, filhos de Deus não tem necessidade, pelo menos em convivência com outros irmãos. Filhos de Deus passam por dificuldades, isso é provação de Deus na nossa vida. Mas se um filho de Deus passa por necessidade, o corpo de Cristo está doente em deixar aquele filho nessa circunstância. Não, isso não acontece. Pela graça de Deus, jamais. Nós somos corpo e comunhão, como cantamos. Nós olhamos pela vida do próximo, principalmente daquele que é o nosso irmão que está conosco. Paulo soube receber e soube nos ensinar como fazer igual. E ele dá algumas dicas para isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, sabe como que você prova que você sabe receber? Cuidando, é o que está no versículo 10. Eu me alegro muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Cuidado é forma de reconhecer que sabemos receber. E cuidado não é financeiro necessariamente. Cuidado é uma expressão de amor por meio de uma palavra, por meio de um gesto, por meio de uma mensagem de WhatsApp, por meio de uma oração gravada na rede social, por meio de alguma lembrança simples, mas que mostre ao outro que o outro é importante, que o outro é especial, que o outro não é invisível, que o outro não é tapete pelo qual eu piso e limpo meus pés, não, mas que o outro é importante. Nós não podemos caminhar como igreja e deixar pessoas esquecidas pelo caminho, de jeito nenhum. Nós precisamos lembrar de gente. E Paulo, ele faz isso, ele mostra que a igreja estava doida para ajudar, recolhendo donativo e querendo fazer a sua parte. O que faltava era oportunidade. Paulo, ele não está se lamentando, em momento nenhum em Filipenses, ele se lamenta da sua situação. Paulo não tem pena de si mesmo, gente, porque pena de si é a outra face do orgulho, autocomiseração, autopiedade. Paulo não tem isso de maneira nenhuma, ele não fica se vitimando: eu sou um coitadinho, que bom que vocês me ajudaram, que bom que vocês olharam para mim, de jeito nenhum. Ele passava por dificuldade, sim, mas ele quer demonstrar que o amor que eles sentiam por ele cobre qualquer tipo de dificuldade na vida. Aliás, nós sabemos disso, né? Que bom é saber que tem gente que se importa com a gente. Que bom é ter a certeza de que nesse exato momento, você em casa ou você aqui, tem alguém em algum lugar orando pela tua vida. Tem alguém nesse dia que vai lembrar do teu nome, seja numa hora de almoço, seja no caminhar. Gente, que privilégio é saber que a gente importa na vida de alguém. Paulo, ele importava na vida desse povo filipense, e a igreja fez questão de demonstrar a ele isso. E ele soube receber, olhando para as virtudes dele. Mas não é só confiança, aliás, também exige confiança. Ele recebe o cuidado e agora ele mostra que ele confia. No versículo 11 aparece isso:
Não digo por causa de alguma necessidade, porque eu já aprendi, olha a confiança dele, a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Não importa o que aconteça em nossa volta, não importa o que se abata ao nosso lado, satisfaça-se em Deus. O cristão vive satisfeito em Deus, enche o coração de alegria em Deus, e Deus devolve essa alegria ao cristão. Na abundância, ele confia, na penúria, na dificuldade, ele confia. Paulo estava contente sempre, a todo momento. Paulo não vivia a murmurar, mas ele se sentia satisfeito, independente de tudo. Gente, para Paulo, Deus bastava. Deus é suficiente. Deus que tem o controle de tudo e olha com amor para a nossa vida. Ele confiava. E nós devemos também aprender a confiar cada vez mais em Deus, porque isso gera em nós crescimento. Para a gente aprender a receber, nós precisamos crescer, ser confrontados com o hino, sermos confrontados com a leitura bíblica, confrontados com uma reflexão na palavra de Deus ministrada. A Bíblia tem esse propósito, que é trazer crescimento. E o que é crescimento na lógica aqui de Paulo? A partir do versículo 12 e o 13, você vai ver ele explicando tudo isso. Eu sei passar necessidade, sei ter fartura, sei lidar com todas as circunstâncias, que ele está dizendo aqui. Por quê? Tudo na vida serve como experiência e aprendizado para um filho de Deus. Tudo. Deus nos ensina, tudo o que Ele faz, Ele tem propósito eterno, e aqui o apóstolo sabe disso, que é Deus quem nos concede, é Deus quem nos conforta, é Deus quem cuida de nós, e isso nos dá crescimento. Ele sabia viver quando as dificuldades se abatiam, sem reclamar, volto a dizer, e ele cresceu com isso. Ele sabia viver quando tinha muito, porque a tendência nossa é esquecermos de Deus quando tem muito, porque nós não precisamos de Deus, ou esquecer de Deus quando temos pouco e achamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não se importa conosco e que Deus talvez nem exista, porque se existisse não nos deixaria naquela situação difícil. São dois extremos na vida que tendem a fazer as pessoas muitas vezes desviarem a sua atenção de Deus. Para Paulo, tudo que lhe acontecia servia de experiência e crescimento, e só por isso já valia a pena. 82 anos, quantas coisas aconteceram, quantas festas, conversões, batismos, casamentos, bebês apresentados que hoje apresentam seus filhos e seus netos, mas quanta situação difícil, quantas lágrimas, quanto sofrimento se abateu sobre esse lugar durante todos esses anos. Mas seja um extremo, seja outro, tudo tem que servir de experiência, tudo serve para nosso crescimento. E a igreja de Cristo na terra, ela aprende e ela sabe a viver em outro ponto. Paulo cresceu em meio a tudo que enfrentou naquela comunidade. Em meio à dificuldade, em meio à bonança, Jesus o ensinou a em tudo crescer. Porque Deus é Pai. Deus é Pai de Paulo. Ele é Pai dessa igreja. Ele é Pai de cada um de nós. E se Ele é Pai, e nós devemos depositar essa confiança nele, Lucas capítulo 11, versículo 10 a 13 faz todo sentido. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E ele pergunta aqui, Jesus falando: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir-lhe um ovo, lhe dará um escorpião? Ninguém faz isso. Ora, se vocês que sois maus, ou seja, seres humanos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem.
E é por isso que Paulo, confiando em Deus como Pai, ele vai completar no versículo 13: tudo posso, tudo. E tudo aqui não é uma declaração de autossuficiência. Tudo aqui não é uma declaração de orgulho humano, de maneira nenhuma. Esse tudo que Paulo fala é o desejo de ser forte. Literalmente no original é isso que ele quer dizer. Mas ser forte para quê? Ser forte para suportar o peso desse processo chamado vida. Porque a vida pesa em alguns momentos para cada um de nós. Então Paulo, ele vira para aquela igreja e escreve para eles dizendo: tudo posso, ou seja, em Deus. Ele vai completar o versículo: tudo posso, não em mim, não nas minhas forças, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá a força, que doa essa capacidade para mim. Assim eu aprendo a superar e a suportar todas as coisas. A igreja só está de pé em 82 anos, não porque grandes homens passaram por aqui, mas porque pequenos servos nas mãos de um grande Deus por aqui passaram. E esses deixaram o legado ao qual nós enxergamos hoje. E esses aprenderam que a força vem de Deus. É Deus quem sustenta, Ele é o dono da igreja. Ele lavou a igreja pelo sangue dele na cruz. Ele vai voltar para a igreja. E assim nós aprendemos a viver suportando as dificuldades que se abatem sobre nós. Queridos, saiba receber. Não bloqueie o recebimento de qualquer tipo de afeto, de carinho, de ajuda que vocês recebam de quem quer que seja, especialmente dos irmãos na fé. Um dos papéis da igreja é nos abençoar, e isso ela faz e faz muito bem. Mas Paulo, ele quer nos ensinar não só a saber receber, mas também a saber doar. Saber doar é outra dificuldade humana, porque envolve dinheiro, e tudo que envolve dinheiro gera um problema na vida das pessoas, porque dinheiro tem funções, e são funções muito claras. Você pode dizer que você é abençoado financeiramente, se o seu dinheiro se encaixa nessas 4 funções. Primeira, dinheiro serve para ser ganhado com o esforço da pessoa. Ele serve para ser gastado com a devida moderação. Não é uma liberdade plena. Pode ser mais de R$20, mas não muito mais que R$20. Dinheiro serve para ser poupado, guardado para emergências e ajudas. E a 4ª função do dinheiro: o dinheiro serve para ser doado. Se em algum da sua vida, a sua vida financeira não se encaixa nessas 4 esferas, você não pode dizer que você tem sido abençoado financeiramente, ou tem sido e não está sabendo lidar com isso. Paulo vai ensinar. Primeiro, reconheça, versículo 14 e o 15: todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Olha, vocês não precisavam, mas fizeram bem em participar comigo. 15, sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vocês, e por isso eu estou reconhecendo publicamente. Isso é gratidão. Reconhecimento é gratidão. Nunca deixe de reconhecer quem te estende a mão. Nunca deixe de reconhecer quem estava do seu lado naquele momento que você mais necessitou. Nunca deixe de reconhecer quem chorou ao teu lado, quem caminhou e sorriu com você. Porque a nossa alma humana é muito simples em não reconhecer aquilo que é devido. Paulo, ele reconhece: ninguém se importou, igreja nenhuma, mas vocês não, vocês se importaram, porque reconhecimento está ligado ao amor. É mais ou menos aquilo que diz em Lucas capítulo 7, versículo 47, muito ama quem muito é perdoado, e só quem muito ama, muito reconhece. Quem não ama, não gera esse sentimento no coração. Onde está a nossa lealdade como filhos de Deus? A nossa lealdade é a Cristo?
A nossa lealdade à igreja, ou a nossa lealdade a pessoas, ideologias ou causas? Amor está ligado à lealdade. Amor está ligado a reconhecimento, a dizer o quanto nós somos abençoados. E Paulo experimenta isso por meio de uma igreja generosa, uma igreja que sabe doar. E por que ele faz questão de reconhecer? Porque os filipenses, depois de maltratarem Paulo, quando eles se convertem, eles se envergonham de ter feito aquilo, se envergonham de ter feito aquele homem chorar, se envergonham de terem machucado aquele homem publicamente e colocado em uma prisão. Aquela igreja reconhece que errou e ela quer retribuir e demonstrar esse reconhecimento por meio de um coração de doação. Filipos nunca virou as costas para Paulo. E se tem uma igreja que Paulo amou com o mais profundo do coração, foi a igreja dos filipenses. Há quem diga que quando alguém se diz amigo, ele jamais vira as costas para você, especialmente quando deixa de satisfazer os interesses dele. Amigo suplanta questões de interesses. Muitos fizeram isso com Paulo. Muitos viraram as costas. Em algumas cartas ele cita nomes. Os filipenses não. Os filipenses se mantiveram firmes porque eles reconheceram o papel do apóstolo. Além de reconhecer, recorra, peça, abra o coração. Versículo 16, 17: pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito, o vosso lucro. Ele quer dizer, nós não podemos, como servos de Deus, ter receio em pedir. E Paulo não tinha esse receio. Ele diz, não que eu precise para mim, mas pedindo, eu dou a vocês a oportunidade de vocês serem bênção na vida dos outros e consequentemente serem abençoados por isso. Servos de Deus não devem ter vergonha de pedir, primeiro a Deus e depois aos homens, aos irmãos, onde Deus se manifesta em vir ajudar a nossa vida. Ajudar, gente, é precioso. Ajudar alegra, ajudar gera gratidão. Mérito tem a ver com alegria. E quando você tem esse coração, quando você ajuda, quando você doa, isso faz uma diferença muito, muito grande. Paulo, ele quer chamar a nossa atenção. Somos chamados a ajudar aqueles que recorrem a nós, mas também a recorrer às pessoas quando nós enfrentarmos dificuldades grandes em nossa vida. Romanos capítulo 12, no versículo 20, iniciando a parte prática dessa carta, Paulo diz algo fenomenal, que devemos ajudar até os nossos inimigos. Sabe quem é inimigo? É aquele que te magoa. Sabe quem é inimigo? É aquele que te trai. Inimigo é aquele que não te reconhece, que não agradece, que fala mal. É aquele que apaga todo o passado de bonança para tentar te colocar o mais para baixo possível. Sabe o que Paulo fala? Ele diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Não para tripudiar sobre ele, de jeito nenhum, mas ajude-o, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. E o autor de Atos, Lucas, ele diz algo fenomenal no capítulo 20, versículo 35. É mister, é importante socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Nunca se esqueça, frase de cabeceira, nunca se esqueça essa frase de Jesus que Paulo manda, ou Lucas manda, fazer uma placa em nossa casa. Sabe que frase? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Doar é forma de gratidão. Doar é forma de felicidade, de alegria em nosso coração.
Para Paulo, quanto mais você doa, você amplia o crédito, não barganha de jeito nenhum, não é isso que ele quer ensinar aqui, mas ele quer dizer, quanto mais você doa, mais Deus também te abençoa para que você possa ajudar mais. Essa é a lógica do reino de Deus. Na lógica do reino de Deus, é assim que funciona. Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu ouvi, que a Val me trouxe, que ela ouviu de uma outra pessoa. Quando você pode ajudar, ajude, porque você tem o privilégio de estar no lado mais fácil da vida. E quando estamos no lado fácil, nós podemos ajudar quem enfrenta no lado mais difícil, quem está passando por dificuldades. Reconhecer é importante, recorrer é fundamental, mas relatar, e aqui o relatar é prestar contas. Olha o que Paulo diz no versículo 18: mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito o que vocês enviaram. Epafrodito foi o emissário que trouxe a doação, como aroma suave, como sacrifício aceitável diante de Deus. Relatar é prestar contas. Nunca deixe de prestar contas quando você recebe algo que vem de Deus na sua vida, que vem por meio das pessoas. Ajudar os outros é algo que Deus ama, é sacrifício agradável, é suave perfume. Contudo, prestar contas mostra gratidão, lisura, transparência, cuidado devido com aquilo que não nos pertence mais ao reino de Deus. Tudo que é do reino de Deus deve ser tratado com mais exímio cuidado, com toda a transparência. De maneira nenhuma pode pairar qualquer dúvida, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, e a contabilidade divina não falha, não se engana, não ilude. O que Paulo está dizendo? Ele nem precisava fazer isso, mas ele mostra que sim. Olha, igreja, muito obrigado, o que vocês mandaram eu recebi das mãos de Epafrodito. Ele está prestando contas, ele está dizendo para eles o quanto ele é abençoado. E queridos, no reino de Deus, nós somos avaliados, respeitados e acima de tudo seguidos pela forma com que lidamos com aquilo que não nos pertence, pela forma que lidamos com aquilo que vem a nós pela bondosa mão de Deus. Prestar contas é forma de gratidão, e gratidão é combustível para a felicidade. Saiba doar. E por fim, redirecione, versículo 19 e o 20. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. E ao nosso Deus, e só a Ele, e paz seja dada, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo quer dizer? Tudo em nossa vida tem que redirecionar para Deus. Toda honra é de Deus, toda glória é de Deus. Nada é nosso, nada é por nós, tudo é apesar de nós. Se você faz um ato de bondade, a honra tem que vir para Deus, não para a sua rede social. Se você faz alguma doação, a honra tem que vir para Deus e não para seu nome ser divulgado, elogiado e reconhecido. A honra tem que ser de Deus, e Paulo quer ensinar isso. Porque Paulo está feliz, porque Paulo sabe, gente, que Deus, Ele reconhece quem trabalha para a obra dEle e faz isso com todo amor. Toda a glória tem que ser a Deus, porque Deus, Ele nos concede muito mais do que pedimos ou pensamos, como Ele vai dizer em outro momento. É Deus quem cuida de nós dia após dia, é Deus quem sustenta a nossa família, dia após dia, ano após ano. É Deus quem sustenta a nossa igreja, a sua casa de oração, por décadas até que Ele volte para nos buscar. Para Paulo, Deus funciona como um verdadeiro banqueiro, em que Deus nos concede para que a gente use na obra dEle, e Ele concede mais, como se Deus fizesse essa forma de transação com o seu reino, com a sua igreja, com o seu povo, para que sempre a igreja e as pessoas estejam supridas. Paulo aprendeu a receber
ele aprendeu a doar. E por fim, ele aprendeu também a abençoar. E tem formas tão simples e profundas de abençoar as pessoas. Versículo 21, versículo 23, as despedidas de Paulo. A gente às vezes nem lê a despedida, mas são tão importantes quanto todo o conteúdo da carta. É inspirado por Deus, e se está na Bíblia, é importante conhecer. Não existe nada inútil na palavra de Deus. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César, os militares que se converteram com Paulo e formaram uma igreja lá no quartel-general do pretório romano. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Saiba abençoar. Gratidão é forma de abençoar as pessoas, e Paulo termina ensinando duas maneiras de fazer isso. Primeiro, cumprimente, saúde os irmãos. Não vire a cara para o irmão. Buzine para ele se você passar por ele, sim, mesmo buzininha de sorveteiro, buzine para ele. Dê um aceno com a mão, dê um sorriso. Não tem sorriso feio, sorriso sempre é bonito. Sorria para a pessoa. Não lembra o nome, pergunte o nome. Chegue próximo daquela pessoa. Não se esconda atrás de uma gôndola do supermercado para a pessoa virar outro corredor. Não vire para o outro lado da rua. Não se abaixe no banco do carro. Cumprimente as pessoas. Divida essa graça e essa paz que Jesus nos dá. Pessoas são importantes na nossa vida presencialmente. Legados são importantes em nossa vida. Aqueles que já partiram, que estão na glória ou que não estão mais conosco. Queridos, paredes contam histórias, janelas contam histórias, pisos, eventos, telhado, quantas coisas aqui nesse lugar trazem nomes de pessoas à memória de muitos de vocês que têm mais tempo aqui. Eu entendo a emoção da igreja quando o Talasso vem aqui e canta. Eu entendo o quanto vocês olham para muitas coisas aqui na igreja e a sua mente rebobina e você lembra de tanta e tanta coisa que Deus fez. Pessoas não podem ser esquecidas. Pessoas que estão conosco e legados daqueles que deixaram. Deus ama quando a gente tem esse comportamento de saudar, de lembrar. Tudo nos faz lembrar de pessoas. Então em Gálatas 6:10, Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, e temos, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Cumprimentar pessoas é ato de amor e é demonstração de gratidão. Gente, pessoas ficam ao nosso lado sem falar nada, mas elas não falam nada, não é porque elas não têm o que falar, é porque elas não têm quem as ouça. Pessoas são importantes. A igreja só existe por causa de pessoas. Deus só plantou a piba por causa de pessoas. Ele vai voltar pela piba, porque na piba tem pessoas para levar para a glória dele. Demonstre isso, esse reconhecimento e gratidão, cuidando dos irmãos e também desejando graça. Ele termina assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Nada é maior, nada é melhor do que a graça de Deus. A graça de Deus é tão maravilhosa que ela é melhor do que a própria vida. A graça de Deus é o que fundou a piba. A graça de Deus nos concede 82 anos de história. A graça de Deus salvou muitas e muitas almas aqui. A graça de Deus trará muitas e muitas outras para reconhecerem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A graça de Deus é o que basta. A graça de Deus é o que faz você se alegrar na dificuldade ou na fartura. A graça de Deus é o que nos sustenta, e nada é mais precioso do que a graça de Deus ensinada desses púlpitos durante tantos anos e tantos sermões, durante cada hino, cada música cantada. Desejar o melhor para as pessoas é o que Deus espera de nós, é demonstração de gratidão. E nada é melhor do que a graça.
Deseje graça, compartilhe graça, leve da graça de Deus a todas as pessoas. Paulo desejou graça até para os militares que o algemavam, até para os militares que o espancaram, e a graça de Deus alcançou aquelas almas para o reino. Aquelas almas vieram e se renderam diante de Deus, porque gratidão é ferramenta de evangelização. Gratidão mostra que apesar de tudo, nós podemos ser felizes. Deus está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Deus, Ele cria as circunstâncias na nossa vida, as boas e as difíceis, tudo para a gente crescer na presença santa dEle. E eu termino fazendo esse desafio para você: seja grato quando você receber alguma coisa, alguma bênção. Seja grato quando você doar alguma coisa. Agradeça a Deus do fundo do seu coração. Seja grato quando tudo for bom, quando tudo for difícil na sua existência. E eu te pergunto: você já agradeceu a Deus hoje? Você agradeceu pelo ar que você respira? Você agradeceu pela cama a qual você passou a noite? Você agradeceu por esse sol lindo que está brilhando? Pela família que Deus te concedeu? Pela casa de oração que Ele fez para você vir adorá-lo de todo o seu coração? Você já agradeceu pelas alegrias que Ele tem te dado? Pelas tristezas que Ele tem proporcionado? Já agradeceu pela saúde que está sobrando? Agradeceu também pelas enfermidades que te traz o desejo de clamar a Deus pela cura e pelo restabelecimento? Já agradeceu pelas pessoas que te amam e que estão à sua volta? Agradeça, porque Deus espera isso do nosso coração. Gratidão é o que nos faz felizes. Quando faltar alguma coisa, agradeça e peça. Quando estar tudo bem, agradeça e doe. E em toda situação, desfrute dessa felicidade por meio da gratidão. É possível ser feliz apesar de tudo. Sabe como? Agradecendo. Quero te convidar a fazer isso. Feche teus olhos, a você que está nos acompanhando à distância. E agora, com os olhos fechados e diante do Espírito Santo de Deus, eu quero chamar a sua memória para a gratidão, para que você só diga a Deus: obrigado. E se você lembrar de pessoas que aqui estão, diga obrigado. Por pessoas que partiram daqui e deixaram um legado, diga obrigado. Aproveite esse momento para agradecer a Deus. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Paulo e pela igreja dos Filipenses e tudo que ali aconteceu. Obrigado por ter o registro eterno na Sagrada Escritura para o nosso crescimento, para o nosso aproveitamento enquanto filhos do Senhor nessa terra. Obrigado, Deus, pela primeira igreja batista de Americana. Obrigado por cada alma chamada pelo Senhor que plantou esse trabalho aqui. Obrigado, Deus, por cada coração sincero que de joelhos no chão um dia entregou a vida para o Senhor e viveu dignamente no Senhor e está na glória ao teu lado hoje. Obrigado, Deus, por cada um que se sacrificou pelo terreno, pela construção e pela condição maravilhosa que hoje podemos experimentar nesse lugar. Por cada pastor, por cada líder, por cada membro das diretorias durante esse período, cada líder de ministério, cada integrante do louvor, da adoração. Obrigado por cada um que cuidou da limpeza, do sustento dessa casa. Obrigado a Deus, porque o Senhor ama essa igreja, a tal ponto de conceder a ela mais um dos tantos e tantos aniversários que ela completou. Obrigado pela saúde, Deus, de cada um que aqui está e nos acompanha nesse momento. Obrigado também, Deus, pela fé e dedicação em clamarmos pela cura daquele que nós amamos e tanto nos importamos. Obrigado é o sentimento no nosso coração nessa manhã, e nós queremos declarar isso ao Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Deus, e assim
nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém